E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? E aí, vamos para mais uma videoaula comigo? Vamos lá? É, hoje nós vamos falar um pouco de história. Gente, vamos falar de história. Eu lembro que eu tinha falado com um assunto com vocês, e até dei algumas aulas para vocês sobre aquela parte, sobre a construção dessa grande potência mundial que existe aí, os chamados Estados Unidos da América. Essa nação forte, poderosa aí, que tem uma hegemonia espetacular no mundo todo. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Então, gente, eu preparei mais algumas coisas para vocês, tá? Para a gente poder dar continuidade a esse assunto. E nós vamos ver agora a segunda parte do assunto, que o nosso tema é a construção dos Estados Unidos, tá? Como é que esse país aí ele se tornou essa grande potência aí, como ele foi se construindo aos poucos, né? Então, eu me lembro que eu já tinha falado para vocês sobre o período colonial dos Estados Unidos, né, que foi uma colônia de povoamento, de exploração, a questão do mar, enfim, já falamos aí muita coisa sobre ele. E assim, gente, tem muita coisa para falar, tá? Muita coisa mesmo para a gente falar aí. Então, nós vamos começar aqui a nossa videoaula de hoje, tratando desse assunto, né? A segunda parte desse assunto não vai terminar em duas partes, tá, gente? Tem muito mais para falar aí, tá? Muita coisa para falar. Então, nós vamos fazer esse vídeo aí em pelo menos 3 ou 4 partes aí, pelo menos. Tá bom? Então, eu vou começando aí a fazer o espelhamento para vocês. Pega aí um papel não, né? O caderno de vocês. Que papel, professor Rafael? Pega aí o caderno de vocês, as anotações, copiem aí, isso é importante. Tá bom? Nem tudo que eu falo tá no slide. Gente, eu tento fazer um slide aí com as informações melhores possíveis para você poder fazer essa prova do SSA. Então, nem tudo que eu falo está no slide, senão eu ia ter que colocar aí muito mais do que isso aí. Então, estou fazendo slides assim, menos cheios, né? Para você poder copiar aí, tá? Fazer um breve resumo das informações que eu falo aqui para vocês. Então, se faz necessário aí, tá, gente, anotar. Mas não é só ficar só ouvindo o professor Rafael falar, não, porque é bom você anotar ali, falar aquela coisa que eu falo, tudo tal, né? Para você ir estudando, vendo. Quando a gente anota, a gente absorve também, absorve muito informação. Eu geralmente utilizo essa tática aí de anotação, né? Então vamos lá. Vou começar aqui fazendo então o compartilhamento para vocês, né? Do nosso assunto, dando continuidade. Vou pegar um pouquinho antes, tá? Pronto. Fica aqui, professor Rafael. O professor Rafael vai aqui para o canto. Enquanto isso, eu vou agora aumentar o slide. Olha aí, caiu, quebrou alguma coisa aí. O professor Rafael quebrou alguma coisa aí. Vamos lá então. Então a gente vê aqui, né? O caminho da Guerra Civil. Veja, gente, desde a independência aí dos Estados Unidos, a gente viu aí que existiam algumas divergências aí enormes entre os estados do norte e os estados do sul. As divergências elas eram gigantescas, né? Então, essas divergências aí que acontecia entre os estados do norte e da União, né, da própria União, todo norte e sul, que era formada a União dos Estados Unidos. Então, existia divergências aí, que essas divergências que aconteciam, divergências de caráter político principalmente, tá? Embora existia divergência social, mas principalmente as divergências políticas que existiam, econômicas e, consequentemente, a social. Depois, elas eram aí resolvidas através de acordos políticos. Acordos políticos, eles faziam um acordo ali, aqui, e isso acontecia, né? Eles tiveram que se unir para fazer a emancipação. Mas agora, como eram estados realmente unidos, né? Embora existia o governo central ali de Washington, mas todos os problemas que aconteciam administrativos eram por meio de acordos políticos, né? Emenda para cá, emenda para lá, para vocês poderem entender. Aqui eu coloco a imagem da Guerra de Secessão, né? Da Guerra de Secessão, aí tem os confederados aí bem aqui na nossa frente, né, para ver a bandeira aí dos confederados, e os da União, né, que estão lá do outro lado ali opostos. A guerra nessa época ainda a guerra ela era feita ainda em campo aberto. A partir da Primeira Guerra Mundial isso acabou. A guerra ainda era feita em campo aberto, aí, como você está vendo aí. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, viu? Na Guerra Civil, na Guerra de Secessão norte-americana,
tinha pessoas que achavam que era um piquenique, aí iam para os morros aí mais próximos para ficarem assistindo a guerra. Depois eles viram o quão danoso é uma guerra, né? Então eles foram assistir as guerras ali ao vivo. Pessoas acabaram indo para lá para assistir essas guerras. Mas depois do tiroteio, todo mundo correu, foi lanche para o lado, foi piquenique para o outro, foi sanduíche para o outro. Onde já viu, né? Então, vamos lá. Aqui eu mostro a imagem para vocês aqui, né? Que restaurada, obviamente, da época, no período da Guerra de Secessão, tá? Soldados aí da União. Onde já indiquei para vocês alguns filmes, principalmente aquele filme, um dos filmes que eu gosto muito, chamado Tempo de Glória. E Sangue e Glória também é muito bom você assistir, né? Um também, gente, que trata muito desse assunto, né? É muito bom, gente, é um filme fantástico para vocês assistirem sobre esse assunto aí. Muito bacana, gente. Não vai falar exatamente desse assunto, mas vai falar as divergências até onde iam. O filme chama-se Amistade, de um navio, tá bom? De um navio de escravos. Assistam, você não pode perder esse filme. Amistade, assistam. Fantástico, tá, gente? Trata justamente do período antes da Guerra de Secessão, vocês vão entender. Assiste lá. Depois você comenta comigo. Vamos lá, divergência, então, tarifas, né? Eu coloquei aqui. Tarifas sobre as importações, né? Eu coloquei aqui que os nortistas, eles aí pretendiam que os impostos sobre as importações fosse alto o bastante para proteger sua produção industrial. Ou seja, era uma espécie de protecionismo. Então, com os impostos altos aí para a importação, quando os produtos vinham do exterior com preços mais altos, né, automaticamente ele acabava protegendo. Aí o que eu vou falando com vocês, eu vou olhando o mapa, eu vou olhando aí, sou fascinado pelo passado. Então eu vou olhando o chão, ali, a grama, é bem bacana, né? A tenda aí. Então quando a gente fala aí sobre proteção, né, proteger o mercado industrial, quando os produtos eles vêm de fora mais caros, né, automaticamente você valoriza os produtos nacionais. Então, os produtos nacionais passam a poder lutar com os produtos estrangeiros. Gente, estou puxando esse nariz porque eu coloquei essa camisa aqui, faz tempo que eu não uso e tá um cheiro de guardado, eu sou alérgico. Então, era uma forma deles protegerem o mercado. Vinham produtos externos mais caros, automaticamente eles acabavam protegendo, então, o mercado interno, né? Os seus produtos eram valorizados, tá bom, gente? Então, essa era uma das divergências que existia aí, tá bom? Então, as tarifas aí sobre importação para proteger o mercado, diferente do que acontece hoje, né? A gente vê que hoje em dia aqui no Brasil, muitos produtos chineses são mais baratos do que os produtos nacionais. Né? E eu não estou reclamando disso daí, não. Para mim está muito bom. Quanto mais baratos os produtos, melhor. Já que o Estado não consegue, as empresas não conseguem promover produtos mais baratos, para a gente aqui nacionais, a gente compra mais barato. Ainda bem que tem concorrência. Vamos lá, então. Os sulistas queriam impostos mais baixos para baratear os produtos importados. Graças a um acordo, as tarifas acabaram flutuando entre 20% e 30%, conforme o valor da mercadoria. A gente veja bem. Aí mostra mais uma imagem aí da guerra da época, tá? A gente veja bem. Queriam impostos mais baixos. Por que eles queriam impostos mais baixos, né? Porque, assim, os sulistas, como os sulistas, os estados do sul, compravam produtos dos estados do norte, então os estados do sul compravam produtos do estado do norte, se caso o norte estivesse vendendo preço mais alto, eles poderiam comprar de fora mais barato. Mas se o produto lá de fora viesse mais caro, automaticamente eles teriam que recorrer aos produtos do norte. Então, ou seja, graças a um acordo entre os dois, a tarifa acabaram flutuando entre 20% e 30%. Quando a gente fala de flutuando é porque oscila. Quando os juros ele é fixo, né, então não existe acréscimo. Quando é juros flutuantes, né, automaticamente esses juros eles podem subir ou podem descer. Esses juros aí é um risco aí que o comprador, uma coisa, faz quando você compra um carro a juros flutuantes, esses juros ele pode subir e descer. Né? Então, se você comprar. Mas geralmente os juros aqui, os juros assim, eles são fixos, mas acontece também muitas vezes dos juros serem flutuantes. Então, ou seja, para os estados do sul, os produtos importados, que o sul ele produzia muito menos, os estados do sul produziam muito menos do que os estados do norte, nos Estados Unidos, para eles, se os produtos importados saíssem mais baixos, para ele ia ser mais interessante. Que ele ia ter os produtos do norte para comprar e os
de fora, né, os produtos importados. Já os nortistas, eles queriam que os produtos, as taxas para os produtos do exterior viessem mais caras, né, com impostos um pouco mais altos, justamente para proteger o mercado interno, enquanto os sulistas não queriam isso, né? Então, a gente pode ver essas divergências que existiam aí. Isso é uma, né? As tarifas aí. Ficou claro, pessoal? Ficou claro isso aí? Pronto, aí mais uma imagem aí, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, para você ver os soldados ali da Guerra de Secessão ali, né? Ali estão ali em trincheiras, né? Em trincheiras aí. Pronto, ok. Deixa o origami voar. Aí, gente, a gente vê acesso às terras, né? Que eu já tinha falado para vocês na aula passada. Então, veja. Aí eu coloquei aqui que a partir de 1830 cresceram pressões para a venda de terras públicas a preços simbólicos às famílias dispostas a cultivá-las. O problema era o seguinte, era que isso aí também foi um problema, acesso às terras, né? Os estados do norte, eles acreditavam que tendo acesso às terras aí, né, esses novos produtores iam ser contra a escravidão, tá bom? Então eles queriam preços aí até mais, como é que se chama? Queriam preços mais baratos, os colonos do sul, né? Colonos não, desculpa, os estados do sul já queriam preços mais baratos aí para eles poderem ter acesso a terras para eles poderem aí cultivar, né? Então veja, aí eu coloquei aqui. Vamos lá. Aqui, gente, a imagem de Nova York da época, ó. Tá vendo aí, gente? É a imagem de Nova York aí, ó. Os fazendeiros do Oeste tinham interesse na distribuição dessas terras. Os fazendeiros do Oeste. Já os pequenos proprietários reivindicavam terras baratas. Os operários nortistas defendiam a gratuidade de posse da terra. Então, ou seja, os pequenos proprietários reivindicavam terras mais baratas. Enquanto isso, os fazendeiros do Oeste tinham interesse na distribuição dessas terras aí. E os operários nortistas, né, defendiam aí uma gratuidade à posse da terra aí. Então esse já era um problema que já existia ali entre eles, como é que seria ser essa distribuição de posse das terras, se elas iriam ser vendidas, se iriam ser mais caras ou não. Então tanto do sul, tanto do norte tinham esses problemas aí com acesso às terras, tá? Como tanto o norte como o sul tinha essa problemática aí para ver como isso ia ser distribuído. Então vamos lá. Criação de um banco nacional. Aí a gente vê a questão da monopolização. Aí a gente vê que o Nordeste, que era credor, aquele que emprestava dinheiro, reivindicava a criação de um banco nacional com direitos exclusivos de emissão de uma moeda e o fim das várias variedades de dinheiro emitidos pelos bancos. Ou seja, isso mostra a monopolização. O Nordeste, que era credor, ele queria fazer o único banco aí, ou pelo menos um banco muito mais forte do que os demais. Aí eles poderiam ter o monopólio, emitir os juros que eles queriam, era uma moeda única. Então, ou seja, facilitava muito a monopolização. Eles criticavam muito essa variedade de bancos que existiam e de dinheiro, de moedas que existiam. Para os sulistas isso não era interessante, porque eles iam ficar presos a um banco só, ou pelo menos a poucos bancos. Muita gente, hoje em dia, isso também acaba acontecendo aqui, principalmente no Brasil. Quando a gente vê, eu me lembro que existiam muitos outros bancos. Existia o Bandep, existia o Unibanco, existia o HSBC, o Banespa. Hoje acabou todos esses bancos. Hoje a gente fica preso à taxa de juros de uma minoria, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Para um país com dimensões continentais, é basicamente esses bancos aí que tem um monopólio, né? Mais um ou outro aí. Mas antes, a gente tinha uma variedade de bancos muito bom. Isso era muito bacana para a gente, porque a gente poderia ter uma variedade de taxas de juros diferenciadas entre os bancos e tinha uma concorrência melhor, né? Então, para quem é rico, a monopolização, de certa forma, não atrapalha muito. Mas para quem é mais pobre, isso atrapalha demais, porque a gente tem que ficar nas mãos desses bancos aí. Então, o Nordeste, que era credor, reivindicava a criação de um banco nacional com direitos exclusivos, ou seja, não que pregar o fim do banco, né? Mas, por exemplo, de um banco nacional, um banco onde era mais forte, né? Um banco mais forte em detrimento dos demais. Não era a extinção dos outros bancos, mas, de certa forma, um banco mais forte, né? E, claro, que automaticamente um banco mais forte, né, com direitos exclusivos de emissão de papel moeda, automaticamente ele vai, de certa forma, de forma lenta ou rápida, os outros bancos eles podem acabar sendo extintos
como aconteceu aqui no Brasil. Vários bancos aí, gente. Vários bancos acabaram. Tinha o Unibanco, já falei, o Bandep, Banespa. Tinham vários bancos aí que agora não conseguiram sobreviver. Não conseguiram aí sobreviver com com essa monopolização, né, dessa facilitação de prioridades para esses bancos que eu acabei de citar aí. Então, ou seja, se isso acontecendo nos Estados Unidos, naquela época, automaticamente que iria prejudicar aquelas pessoas, diretamente aquelas pessoas que eram mais pobres, né? Então, vamos lá. Isso aí é a imagem do banco, tá, gente? Lá daquela época, tá? Olha aí, ó. Essa é a imagem do banco, lá nos Estados Unidos, na época. É a imagem deles aí. Sim. Vamos lá. Já o Sudeste, devedor, apoiava as múltiplas variedades de dinheiro e uma política econômica inflacionária. Graças ao seu envolvimento com o comércio, graças ao desenvolvimento, né, com o comércio exterior e o envolvimento, desculpa, com o comércio exterior e câmbio de moeda estrangeira. Então tá aí aquilo que eu já expliquei para vocês, já o Sudeste ele apoiava as múltiplas variedades de dinheiro aí, né, em uma política econômica inflacionária. Tá bom? Então, era como essas daí mostram as divergências entre o norte aí e o sul, né? Então, como eu já tinha explicado no slide anterior. A escravidão, que também foi um tema aí que podemos dizer que foi o estopim aí um dos estopins, né? Que a eleição de Abraham Lincoln estava aí agregada à saída dos estados do sul da União, estava agregada à candidatura de Abraham Lincoln, que era abolicionista. Então, ou seja, estava atrelada aí a questão da escravidão. O que acontecia, gente, era que os colonos, os estados do norte, eles temiam que os novos estados que iam sendo alcançados pelo oeste também aderissem ao escravismo, né? Então, eles não queriam isso dessa forma. Eles queriam, a gente sabe que a escravidão, ela, além de fazer mal para o ser humano, né? Para o ser humano, dificulta ainda a evolução do país, né? Acesso à tecnologia, aquela coisa que já discutimos, nós aí já discutimos. Então, os negros, gente, eles eram discriminados, tá? Tanto no norte como no sul, para a gente não ter aquela ideia de que no norte eles viviam muito bem, no sul eles viviam mal, não. Os negros eles eram discriminados tanto no norte como no sul. Acontece que o norte ele não dependia da mão de obra, os estados do norte não dependiam da mão de obra escrava. Já os do sul dependia muito da mão de obra escrava. Então, ou seja, o crescimento demográfico do norte era bem superior ao do sul. Então, reforçou no Congresso dos setores contrários ao escravismo. Então, começa a ganhar força aí o fim da escravidão, a questão abolicionista. Então, você pode observar aí, gente, alguns escravos ali nos Estados Unidos, né? Ajudaram a construir os Estados Unidos e foram durante muitos anos discriminados, até hoje ainda são, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Quando é que isso vai acabar, meu Deus do céu? Quando tiver leis mais rígidas, aí acaba. Tá? Então, ou pelo menos aquele que é preconceituoso não vai poder externar esse seu preconceito. Então, vai ficar guardado com ele lá. E a pessoa ser colocada como melhor ou pior por conta da cor da pele. No século XXI é uma piada sensacional, né, gente? Isso não existe, né? O racismo é uma coisa que não deveria mais existir. Não era para ter existido nunca, na verdade, mas principalmente agora. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Pronto, olha ali. Aí aqui eu coloquei para vocês irem um mapazinho aí, para vocês irem acompanhando aí, tá, gente? O compromisso de Missório, né, que eu vou explicar para vocês aí, em 1820, delimitação entre os territórios livres e escravistas. Então, veja, compromisso de Missório, né, em 1820, autorizava a escravidão apenas ao sul do paralelo número 36, tá bom? Olha aqui, ó, paralelo número 36, também aqui, é onde era delimitado a escravidão aqui, ó, paralelo número 36. Autorizava a escravidão apenas ao sul do paralelo 36, do número 36, né? 36N ali. Compromisso, então, isso era o compromisso do Missouri, que existia ali. Então, a escravidão estava delimitada ao paralelo 36 aqui, onde vocês estão observando aqui, tá? Era onde existia aí, onde estava limitado.
Aí depois teve outro compromisso, o compromisso de 1850, que colocava a escravidão como uma questão a ser decidida pelos legisladores de cada estado. Então, veja que isso aí já teve uma mudança, colocava a escravidão como uma questão a ser decidida pelos legisladores de cada estado. Aqui a gente vê que em 1850 também, aconteceu aqui no Brasil, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, né? A Lei Eusébio de Queiroz que proibia definitivamente o tráfico de navios negreiros para o Brasil, né? A entrada de navios negreiros aqui no Brasil. Então, o compromisso de 1850 estava aí junto com a lei ali Eusébio de Queiroz aqui no Brasil. Não fizeram juntos, não. Está dizendo fazendo só uma ligação. Então, aqui é explicativo e não informativo, ou informativo e não explicativo. E aqui a gente vê a questão da eclosão do conflito. Na depressão econômica no Norte, em 1857, eu coloquei aqui também os fatores para vocês, né? Então, existia a depressão no Norte em 1857. A queda na exportação de cereais, queda de investimentos e depósitos bancários. Então, como teve uma queda na exportação de cereais, teve uma queda de investimentos e depósitos bancários, principalmente do exterior, né? Então, ou seja, eles passavam o Estado do Norte aí os Estados da União, os Estados Confederados e Estados escravagistas que permaneciam na União. Aqui, né? Estados da União, olha aqui, Estados da União, Estados Confederados e Estados escravagistas que permaneciam ali na União. Então, veja, quando a gente dá uma olhada nessa parte aí, gente, então teve uma depressão econômica no Norte devido à queda na exportação de cereais no Norte, tá? Então, entrou na depressão muito grande, numa crise financeira ali os Estados do Norte, por conta da queda de cereais e também na queda de investimentos e depósitos bancários do exterior, né? Então, houve menos gente investida nos bancos, depositando dinheiro nos bancos no exterior, automaticamente muitos bancos acabaram aí falindo, né? Então, esse foram o que levou ao conflito aí. Aí você vai colocar aí no seu caderno, né? Depressão econômica no Norte em 1857, derivado do quê? Por conta da queda na exportação de cereais, teve uma queda muito grande na exportação, queda de investimentos e depósitos bancários, principalmente do exterior, nos Estados Unidos e lá dentro também, e a falência dos bancos aí acabou levando ao conflito, né? Então, veja, o Sul se beneficiava dos altos preços das exportações de algodão. Então, para o Sul, como era um trabalho praticamente escravista, né? A mão de obra lá era escravista, então não gastavam tanto dinheiro assim e se beneficiava dos altos preços das exportações de algodão, que eles vendiam ali o algodão, né? Então, veja, e o estopim mesmo, né? Foi, como eu falei anteriormente, que Abraham Lincoln, ele foi eleito aí em 1860, né? Era um republicano, né? Era nortista e abolicionista. Então, quando nas eleições de 1860, quando Abraham Lincoln ele é eleito, o Sul, ele já vinha, gente, nós vamos ver que já vinha vendo aí com a aula, nós vamos ver que já tinha sinais de desgastes entre o Norte e o Sul. Então, ou seja, o Sul automaticamente ele ficou com medo, né, ficou receoso, porque eles acharam melhor sair da União e formar o seu país, um país único, um país separado, do que e mostrar sua força, do que ir perdendo aos poucos. Então o Sul ele apostou. É claro que os estados do Sul, você pode perguntar, mas professor Rafael, o Sul acreditava na possibilidade de uma guerra? Claro que sim. Claro que eles acreditavam na possibilidade de uma guerra. Quando eles saíram da União, eles sabiam que o risco para uma guerra civil iria existir. Na verdade, gente, a guerra civil já vinha dando sinais que iria acontecer durante muito tempo. Tá? Durante alguns anos ele já vinha dando sinais. Já não, através da diplomacia, né, através da conversa, através de questões políticas, já não estava mais dando certo. Um país, porém, vivendo de forma extremamente diferente. É claro que isso não ia dar certo. Isso deu certo no início ali, quando pôde, até 4 de julho de 1776. Durou aí ainda muito tempo, tá? Na minha opinião, durou muito tempo ainda. Essas divergências enormes aí que existiam entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, aconteceu uma guerra, né? Infelizmente aconteceu, né? Mas ainda bem que a escravidão acabou. Então a ruptura ela veio com uma eleição de Abraham Lincoln, né? Nas eleições de 1860 que aconteceu. Ele era republicano,
nortista e era a favor do fim da escravidão. Ele era um abolicionista. Tem a foto dele aí? Aí, ó. Pronto, abre um link aí. Abre um link aí. Um dos presidentes aí mais importantes dos Estados Unidos, né, gente? Abraham Lincoln, né? Aí. Pronto, aí tá ele. E essa foi a conclusão. Então, a eleição de Abraham Lincoln levou os estados do Sul a deixarem a União e formarem os Estados Confederados da América. Na verdade, eles formaram um país, tá? Acabaram formando um país. Os Estados Confederados da América. A União, ela vai considerar ilegal essa iniciativa separatista, aí dando início à Guerra de Secessão, que durou de 1861 até 1865. Então, acontece a saída, né, dos estados do Sul, aí, formando um país, os Estados Confederados da América. Em contrapartida, os estados do Norte não vai reconhecer essa iniciativa separatista e vai acontecer o início da guerra, né, que foi de 1861 até 1865, dando início à Guerra de Secessão, né? Que foi uma catástrofe aí que aconteceu. Então vamos lá. Aí a gente vê aqui o Sul, né? O Sul não tinha capacidade de custear, faltou o E ali, deixa eu corrigir aqui o E. Ok, deixa eu salvar. Beleza. Vamos lá. Então veja, o Sul não tinha capacidade de custear a guerra, né, devido ao bloqueio às suas exportações de algodão. E conseguiu poucos empréstimos no exterior. Então, para fazer a sua indústria bélica, ficou mais difícil. O Norte levou melhor. Né? Levou melhor, conseguiu, né, o dinheiro por meio de tributação e empréstimos. Né? Então, pedindo dinheiro emprestado e muitas vezes emprestando para empresas para investir na indústria bélica, e o Norte ele levou a melhor. Né? Ou seja, tinha mais condição de lutar numa guerra. Vinha mais preparado aí. Aí a gente vê, né? Isso aqui eu até falei na aula passada, mas vamos falar novamente. Eu coloquei aqui, olha lá. O Homestead Act. Lei de 1862, lei da propriedade rural, que garantia a posse da terra a quem nela produzisse por 5 anos consecutivos, contribuiu para motivar a imigração de europeus para os Estados Unidos, né? Eu já tinha falado isso aqui na aula passada. Eu coloquei aqui, ó. O que era o Homestead Act, né? Então previa que qualquer cidadão norte-americano ou que intencionasse se tornar um americano maior de 21 anos poderia ocupar 160 hectares de terras públicas. Então era uma forma, e esse Homestead Act aí que eu falei para vocês, começa a existir alguns conflitos aí, né, com os indígenas que acabaram sendo excluídos aí, colocados a reservas realmente bem precárias mesmo, tá? Mas então isso chamou a atenção de muitos europeus aí, porque aqueles que queriam aí tornar-se um estadunidense, né, que não chamava assim na época, um cidadão norte-americano, bastava você ocupar algumas terras aí, de 160 hectares de terras, e você se tornava norte-americano. Mas isso deu problema também, tá, gente? Isso acabou dando problema. Tá bom? Então, que hoje eu tinha colocado também essa imagem na aula passada, na videoaula que eu gravei, 2 atores estadunidenses aí. Então, o que eu já falei, né, as relações com os povos aí indígenas, né, os pioneiros de caravanas compostas de famílias e grupos de pessoas em busca de uma vida melhor. Os nativos foram massacrados ou confinados em reservas sem muita importância aí. Aí a gente vê como aconteceu a ocupação, bem diferente aí, né, gente, do que aconteceu com o Brasil. Com a ocupação do Brasil aqui no período, até no período colonial mesmo, embora que no período imperial também, né, do Brasil aí. O Brasil tinha a lei de terras, que era em 1850. Aqui eu mostro novamente para vocês uma imagem de soldados na guerra da época, tá bom? Com canhões aí, com espadas, que eu mostro mais uma vez também, aí eles preparados para uma guerra. Não sei se são os mesmos soldados ou não. Isso aqui parece que é o mesmo desse, né, gente? Se não é, parece.
Aqui, gente, pronto, eu coloquei aqui também porque é do filme Tempo de Glória, tá? Um filme com dois atores muito importantes aí, Denzel Washington, Morgan Freeman. Esse aqui também é importante, mas eu esqueci. Né? Ele fez até um filme na época, Curtindo a Vida Doidado, que é um filme Tempo de Glória, não deixe de assistir, tá? Que parece com o Robert, né? Esse fez o papel desse camarada aqui, que era o Robert, que liderou um grupo de ex-escravos aí contra a guerra, né? Então você pode ver que vários negros aqui lutando contra esse cara aqui fez o papel desse aqui. Parece até a mesma pessoa, mas não é não. Esse aqui é o ator, esse aqui é o homem mesmo aí, né? O Robert, né? Que liderou o exército com negros aí, que ninguém queria, ele liderou. Pelo menos no filme. E tá aí, não deixe de assistir esse filme, muito bom para você aprender, tá? Muito bom mesmo. Excelente filme. Tempo de Glória. Aqui o exército mesmo dos afrodescendentes, né? O exército afrodescendentes, mas uma imagem para você ver aí. Isso aqui já é a imagem real aí dos afrodescendentes que lutaram. Ok? Então, aqui, gente, fala sobre. Então, o norte, obviamente, que o. Sim, vamos voltar para a Guerra de Secessão. Né? Nessa guerra, obviamente, o norte venceu a guerra, tá, gente? O norte ele acaba vencendo essa guerra, tá? Vencendo e vai formar aí agora os Estados Unidos mesmo, do jeito que eles querem, embora sofreram muitas emendas aí ao decorrer do tempo, né? Então eles acabaram vencendo a guerra de secessão, tá? Acaba vencendo a guerra, aquela lei de terras, né? Eles conseguiram, então vamos ver a questão racial, tá, gente? A questão racial para a gente poder colocar, para a gente poder encerrar essa aula aqui de hoje, tá bom? Aqui eu mostro para vocês duas imagens você pode ver o semblante triste aí, de ex-escravos aí nos Estados Unidos, tá bom? Justamente na época da Guerra de Secessão. Aqui, como você pode ver, uma família ali de ex-escravos, e aqui abaixo também uma ex-escrava, né? Então, veja a questão racial. Em 1863, o presidente Lincoln proclamou a Lei de Emancipação dos Escravos, ou seja, a lei da libertação dos escravos nas áreas fiéis à União. Né? Então, o que era essa lei? A lei que proibia a escravidão em todo o território só foi promulgada apenas em 1865, logo após o fim da Guerra Civil. Então, aí foi uma emenda que aconteceu, né? Na Constituição dos Estados Unidos, né? Porque nós vimos aí que com a independência dos Estados Unidos, com esse processo de independência dos Estados Unidos, a gente viu aí que a questão da escravidão ela ficou aberta aí para cada estado aí decidir aí como é que ia fazer. Mas aí, a partir de 1865, logo após a Guerra Civil, proibia a escravidão em todo o território, né? Mas a questão dos negros aí, ela foi bem difícil, tá bom, gente? Até hoje, ainda existem grupos aí racistas nos Estados Unidos, estou falando Estados Unidos porque a gente está tratando dos Estados Unidos, que ainda são racistas aí, deixa eu colocar a cadeira mais para cá, são racistas aí e não teve eles não foram realmente inseridos, tá, gente? Não foram inseridos como cidadãos a partir da Guerra de Secessão, tudo tal. A luta pela fim da escravidão não teve muito a ver com o caráter humano, não. Tá? Foi muito mais uma questão econômica e política do que uma questão propriamente dita social, humana, tratando aí de questão humana. Embora os humanos se beneficiaram, né, os afrodescendentes se beneficiaram com isso, né, porque não eram, se beneficiaram com o fim da escravidão porque não deixaram de ser escravos, né? Mas a exclusão social, a gente tem que deixar isso bem claro para você que fazer a prova do SSA, que ela continuou acontecendo, tá bom, gente? Ainda continuaram sendo excluídos. Olha, eu vou falar isso na nossa próxima aula, tá? Então, continuaram sendo excluídos mesmo de todos os setores. Não foram inseridos, na verdade. Então, o fim da escravidão não estava ligado à questão humana, mas sim à questão política e uma questão econômica, tá? E não necessariamente na questão social, gente. Então, lamentável, né? Aqui no Brasil também não foi diferente. Então, por isso que o racismo ele tem que ser extinto, né, no mundo todo, tá bom? Gente, então assim, para entrar no outro assunto,
eu vou parar no momento que eu não queria parar, né? Então, vamos parar por aqui, que aí eu trato novamente a questão racial, e a gente entra num outro ponto aí. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham entendido essa aula. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha entendido. Espero muito que você tenha gostado e tenha aprendido também. Deixa a perguntinha lá, qualquer coisa você pergunta para mim, tá bom? E eu vou estar disposto aí a estar respondendo aí todas as perguntas de vocês. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado pela essa videoaula. Um grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus, estudem, né? Estudem forte, dediquem-se, anotem tudo isso aí que eu coloquei. E você não pode perder nossa próxima videoaula, gente. Não pode perder. Porque senão você acaba perdendo o conteúdo todo, acaba ficando perdido aí nesse contraponto. Assistir parte da aula não adianta. É como você assistir um filme e você começar a perder parte deles ou uma novela, tá bom? Gente, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima videoaula. Tchau!